Yong descobre que o mandante do sequestro de seu namorado foi alguém da própria família. Ele tenta uma reconciliação e volta a falar sobre ter marcado Shao. O presidente, por outro lado, não acredita que Yong tenha feito isso, já que ele também é um alfa, e está cansado desse assunto. Depois de tudo, Yong guarda o segredo de que é um enigma e, para se rebaixar, propõe tornar-se seu secretário, cuidando dele 24 horas por dia. Justifica dizendo que Shao pode arrumar inimigos sem perceber, já que tem um coração mole e é fácil de enganar. Shao pergunta o que Yong é para ele para se preocupar tanto. O rapaz devolve a pergunta provocando, e ainda rouba um beijo. Shao diz que o que ele fez foi enganá-lo. Yong nega, afirmando que sempre o levou a sério, que está preocupado e quer protegê-lo. Diz que estará ao lado dele por toda a vida e pede outra chance. Ele o beija, tentando forçar a reconciliação. Apesar de ainda estar chateado com as mentiras e os erros de Yong, Shao acaba cedendo. Depois, pergunta o que ele realmente quer, pois não gosta de alfas. Yong então decide contar a verdade. Ele revela que na realidade não é um alfa, é um enigma. Pede desculpas por ter mentido antes, mas diz que não viu outra forma de se aproximar dele. Se for perdoado, promete nunca mais mentir. Shao diz que tudo bem, dará mais uma chance, mas se ele mentir outra vez, quer que desapareça. Antes de ir embora, pergunta se foi um acidente esbarrar nele no hospital. Yong confessa que não, e ainda revela que também não tem uma irmã doente, o dinheiro que pagou foi para a irmã de Gao. Shao questiona o que é real em Yong, já que tudo nele parece falso. Ele responde que o amor que sente é verdadeiro. Conta que atualmente tem 23 anos e o conhece há 15. Gosta dele desde a escola primária. O motivo é simples. Shao sempre foi diferente dos outros. Gentil e justo. Shao se lembra de quando Yong apareceu ferido e abatido no outro dia. Vai até ele e pergunta qual foi sua relação com Shen e de onde vieram aqueles ferimentos. Yong responde que foi ele mesmo quem os causou. Explica que todo período de Sil traz uma síndrome de busca por parceiros. Arranjou uma desculpa para ir embora porque tinha medo de machucá-lo. Garante que não tem nada com Shen e que, portanto, não há motivo para ciúmes. Shao afirma que não está com ciúmes e pergunta se ele também faz parte do grupo HS. Yong confirma, e se faz de vulnerável, dizendo que não tem amigos nem família, apenas Shao, e que precisa de sua proteção. Em seguida, pede um beijo. Shao diz que não, mas logo surpreende com um beijo. Shao cai nos encantos do bonitão. Enquanto isso, Gao conversa com o médico sobre a gravidez. O doutor comenta que o alfa com quem ele se envolveu dizia não gostar de ômegas, mas o engravidou, portanto deve assumir a responsabilidade. Por outro lado, Shao precisa de acompanhamento para tratar seu distúrbio de ferormonil. O médico pergunta se ele tem sido sexualmente ativo com o parceiro ultimamente, e Yong responde que sim. O doutor informa que o desequilíbrio de ferormônios de Shao foi completamente resolvido e sugere que em futuros Sios mantenham o mesmo parceiro. Diz que a compatibilidade entre eles é superior a 90% e que os ferormônios calmantes de Yong funcionam especialmente bem nele. A intimidade, segundo o médico, ajuda a estabilizar sua condição. Yong pergunta se o doutor está sugerindo que seu alfa durma com outro ômega. Shao pede que ele não exagere, o médico já entendeu. Yong fica satisfeito ao ouvir que Shao não se envolveu com mais ninguém e não foi confortado por ferormônios alheios. Após a consulta, Yong se aproxima, querendo deitar com ele, lembrando que o médico recomendou relações íntimas com o parceiro. Diz que ele está querendo ignorar as ordens médicas. Shao e Yong se enroscam nos lençóis e acabam se entregando um ao outro. Durante o café da manhã, Shao comenta: quem diria que o dono da X Holdings saberia preparar ovos Benedict e torradas com abacate? Yong responde que não cozinha bem, mas aprendeu com o chefe durante 3 meses apenas para preparar o café da manhã para ele. Depois pergunta qual será sua recompensa. Shao brinca, e Yong diz que quer testar um novo produto. Seu Sil está se aproximando, e o primeiro após a marcação permanente costuma apresentar sintomas severos de ansiedade por separação. Afirma precisar ficar ao lado dele o tempo todo. Shao o chama de maníaco viciado em atuação. Mais tarde, Yong é informado de que Shao está no saguão há quase 2 horas, sem atender ligações nem abrir a porta. Ele entra no quarto e o encontra passando por seu período de Sil. Após algumas reuniões, Shao pede que Yong o ajude a levá-lo para casa. Ele pergunta se está difícil ficar de pé. Os dois se beijam, completamente apaixonados.
Yong, agora seu secretário, o ajuda a chegar em casa. Shao descobre que seu pai acordou. Os dois vão visitá-lo, e para quebrar o silêncio, Yong se apresenta, dizendo que ele e Shao estão namorando. Eles aproveitam para se conhecer melhor. Yong deixa os dois a sós para conversarem, enquanto observa algumas fotos de bebês. Comenta que cuidar de crianças é complicado. Shao pergunta o que ele tem a ver com isso, e Yong afirma que precisam pensar nisso cedo ou tarde, quando ele concordar em ter um filho com ele. Depois pergunta o que o pai achou dele. Shao informa que o aprovou, o futuro filho deles já até deve ter nome. Shao e Yong têm um encontro marcado com o irmão de Shao para jantar. No restaurante, o irmão tenta, de forma sutil, obrigar Yong a beber seu vinho. Shao já tomou algumas taças e logo cochila no colo de Yong. Quando ele também prova um pouco, o efeito é quase imediato. Yong pergunta o que o irmão quer. O homem devolve a pergunta e diz que aqueles idiotas pegaram seu dinheiro, mas ainda falharam em remover as glândulas dele. Então não tem escolha, terá que fazer isso pessoalmente. Ele ergue a faca, e Yong entra na frente. O agressor percebe que ele não é um ômega. Yong pega o celular e pergunta se Shao viu, o irmão atacou primeiro, foi em legítima defesa. O homem afirma que é impossível, pois a remoção de glândulas é fatal. Como ele pode estar bem? Yong retruca que ele é mais baixo que uma barata e que é absurdo mesmo o sangue de Shao correr em suas veias. Ferido, espalha o próprio sangue no pescoço e se pergunta se pouparia sua vida. Já que é seu cunhado, deveria parar ali, mas o homem quer Shao morto e danificou suas glândulas. Diz que está sentindo dor, mas que ele pagará caro por isso. Quanto aos subordinados do irmão, Yong apenas deseja dar uma lição, já que Shao desaprova assassinatos, algo que ele considera patético. Enquanto isso, Shen toma coragem e pergunta a Gao quando ele vai se casar com aquele ômega imbecil. Gao responde que isso é assunto particular. Em casa, Shen manda várias mensagens, mas é ignorado. Sente-se sufocado por saber que foi trocado por um ômega grávido. No dia seguinte, continua esperando respostas de Gao. Shen tenta de todas as formas, chega até a cobrar um dinheiro que Gao lhe devia. Algum tempo depois, recebe uma transferência de 21 mil yuans. Shao finalmente desperta no leito do hospital e se pergunta o que aconteceu, questionando se foi seu irmão o responsável. Yong explica que o irmão dele envenenou o vinho e tentou cortar suas glândulas enquanto estava desmaiado. Ele entregou o vídeo como prova à polícia, foi ele também quem autorizou o sequestro. Por sorte, o veneno usado não era muito forte. Após contar isso, Yong sente uma fraqueza súbita e desmaia. O médico informa que para salvá-lo, é necessária uma transfusão de sangue de emergência e precisa saber o tipo sanguíneo. Shao declara que ele é um alfa tipo A, mas o secretário revela que seu chefe não é tipo alfa. Para salvar a vida de Yong, é obrigado a revelar que ele possui sangue do tipo Enigma. Yong entra em coma, mas seus sinais vitais se estabilizam. Quando acorda, Shao o repreende. Como, com uma lesão tão grave e tendo perdido tanto sangue, não recebeu tratamento adequado. Pergunta o que diabos está passando por sua cabeça e afirma que um mentiroso como ele estaria melhor morto. Yong pede que ele não fique bravo, dizendo que não mentiu. Afirmou que não era um alfa, mas Shao não acreditou. Shao retruca, dizendo que ninguém acreditaria que algo como um enigma realmente existe. Pergunta-se, quando diz que o ama, está falando sério. Yong confirma, é verdade, o ama, e espera que ele também esteja feliz e o ame de volta. Shao pede que pare de brincar. Diz que ao vê-lo ferido, não consegue ficar feliz, apenas triste, e pede que fique deitado enquanto chama o médico. É impedido de sair. Shao afirma que pediu para ele ficar quieto. A ferida abriu e há uma perda significativa de sangue. Yong pega uma faca e ameaça se cortar, perguntando se dói em Shao vê-lo ferido. Então, é a mesma dor que ele sente. Depois da troca de curativo, a enfermeira informa que o Dr. Wang disse que o exame de sangue mostrou várias anomalias. O resultado da amostra de Shao revela que a progesterona total está em 12,6, valor encontrado apenas durante a gravidez. Shao fica incrédulo. É um alfa classe S. Como poderia engravidar? Enquanto isso, Shen quer apenas um pretexto para encontrar Gao. Ele o vê sentindo enjoo e indo em direção ao banheiro. Shen pergunta se está bem e por que não responde às mensagens. Fica intrigado ao vê-lo pálido e abatido, oferece ajuda, mas Gao apenas se afasta, dizendo que não precisa de ninguém. O doutor afirma que aquele já é o terceiro teste, e os níveis de progesterona continuam iguais. Shao está grávido.
Embora os resíduos de substâncias em seu sangue estejam abaixo do nível teratogênico, o médico, considerando o histórico de ingestão desconhecida, recomenda não manter a gestação. Yong interrompe, pedindo que o médico não dê conselhos desnecessários e dizendo a Shao para não se preocupar, nada acontecerá ao amendoim, pois o bebê tem seus genes e não será afetado por uma pequena dose de substância. Shao exige uma explicação. Yong responde, os sequestradores injetaram cianeto nele, se não o tivesse o marcado permanentemente, teria morrido. Quanto à gravidez, disse para tomarem precauções, mas ele não quis ouvir. Contudo, Yong quer muito ter um filho dele e implora para que fique com o bebê. Já escolheu até o apelido da criança, Amendoim, e planeja todos os dias como irá pedi-lo em casamento. Diz que, com a marcação, Shao terá 30% de suas habilidades e 100% do seu amor. Shao, por sua vez, avisa que gosta de pessoas obedientes e o ameaça. Se mentir de novo, o matará. Yong garante que nunca mais mentirá para ele. Enquanto isso, Shen está desesperado, sem notícias de Gao, e recorre a seu chefe. Yong lhe dá alguns conselhos sobre como encontrá-lo, mas afirma que já é tarde demais para consertar as coisas. Acaba revelando que o ômega com quem Shen dormiu naquela noite era Gao, o único ômega realmente compatível com ele. Avisa que se não o segurar firme, acabará envelhecendo sozinho. No dia seguinte, Yong prepara algo especial, e quer dizer uma coisa, ajoelha-se e pede Shao em casamento. O homem não responde nada, mas pega a aliança, coloca em seu dedo, e com o gesto, responde com um sim. Enquanto isso, o pai de Gao marca um encontro com Shen para esclarecer algumas coisas. Durante a conversa, revela que Gao está grávido e que o bebê é dele, deixando Shen completamente surpreso. Ele pergunta se é verdade, mas Gao nega, afirmando ser um beta. O pai, no entanto, entrega um laudo hospitalar comprovando a gravidez e diz que se não acredita, pode ir ao hospital realizar um teste de DNA do líquido amniótico. Exige ainda 10 milhões para se livrarem do bebê. Shen se enfurece, dizendo que Gao se aproveitou de sua confiança e planejou tudo apenas para engravidar e pedir dinheiro depois. Gao não responde, corre para o banheiro e começa a planejar fugir da cidade. Shen, em período de cio e determinado a ver Gao, vai até sua casa e bate na porta diversas vezes, dizendo que sente saudades. Uma mulher do prédio avisa que vai chamar a polícia. As autoridades chegam informando que o alvo é um alfa classe S com distúrbio de acasalamento, e que ele atacará qualquer um que o impeça de ver o parceiro. Shen continua batendo na porta, implorando para Gao sair. O policial não consegue disparar a arma tranquilizante, então Yong pega a arma e atira, ajudando a controlar a situação. Dias depois, durante uma reunião, Shao começa a passar mal de repente, sentindo uma dor insuportável. Yong percebe o sofrimento e chama ajuda médica. O doutor informa que, sendo um alfa, o saco gestacional se formou após ele ser marcado permanentemente. A parede do saco é muito fina e o feto está anormalmente ativo. O saco se rompeu, e ele perdeu muito sangue. O caso é grave, precisam se preparar para o pior. Shen pergunta se Shao está bem. Yong diz que se algo acontecer com ele, contará com Shen para cuidar do pequeno amendoim. Shen questiona porque ele mesmo não cuidará do filho, tentando consolá-lo de que ele não irá morrer. Yong responde que irá onde Shao for. Por sorte, Shao consegue sobreviver ao parto e ter um filho saudável. O episódio termina com o tio Shen brincando com o filho de Yong e Shao. Por coincidência, Gao também está com o filho dele ali. Mas depois disso não mostra a continuação do romance deles. O pequeno amendoim mostra ser muito mais apegado ao pai Shao do que a Yong, chegando a provocá-lo de vez em quando. Durante um momento de brincadeira, Shao se sente estranho, e Yong pergunta se ele não estaria esperando outro bebê.